fique à vontade. Ok, presidente, obrigado. Eu vou compartilhar a tela para poder apresentar algumas informações. A primeira parte da apresentação é indicadores de performance, depois tem uma visão sobre o negócio de indústria de pães que a gente tem acompanhado em termos de mercado, né, que aí tem permitido algumas análises. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma interrupção, se sinta à vontade e eu vou estar à disposição para estar fazendo os esclarecimentos necessários. Bom, nós temos monitorado empresas em várias regiões do Brasil e aqui tem algumas informações que são dos pontos de venda e eu acho importante analisar o ponto de venda, tanto supermercado quanto padaria, para a gente ver o comportamento de venda dos principais produtos que, de certa forma, influencia nas decisões em relação à indústria, né? Então, são cerca de 50 pontos de venda que a gente tem monitorado e tem analisado para verificar quais são os pontos principais de performance. Igual a gente analisou agora esse início de março, o mês de fevereiro, e a venda dos principais grupos de produtos para a gente analisar qual é a referência. Tem Bom, primeiro uma contextualização de que houve realmente perda de faturamento nos pontos de venda. Supermercado teve um crescimento, padaria teve uma queda, e eu vou contextualizar cada um. E os produtos panificados teve uma queda em termos de faturamento, também vou estar contextualizando isso, o aumento da compra per capita dos clientes, que é o ticket médio, mas principalmente a diminuição da frequência de ida até o ponto de venda. As pessoas têm ido com menos frequência. Nós projetamos no início do ano qual era, com base na pesquisa, pelo número de pontos de venda, qual seria o faturamento de panificação, né? Deu 91,9 bilhões, e dessa vez a gente estratificou, confrontando informações com vários canais diferentes. Então, deu um total de produtos panificados de 56,7 bilhões, pães artesanais, padarias, 26,8 bilhões, panificados como confeitaria, pão de queijo, biscoito, bolos, 18,6, pão de forma industrializado, 7,5 bilhões, e pão congelado industrializado, 2,6 bilhões de reais, que foi a certificação com cerca de 412 mil toneladas aproximadamente de pão congelado. Os bolos industrializados com 1,2 bilhões. Então, nós somamos informações de fornecedor, de matéria-prima, de farinha de trigo, associações de supermercado, de fabricantes de pão congelado, a pesquisa que nós fazemos com as empresas, com os pontos de venda, a estratificação. Nós fizemos um trabalho para um fundo de investimento que quer investir na área de pão congelado, onde a gente mapeou as principais empresas no Brasil e pelo número de funcionários e pelo volume de compra de farinha de trigo, a gente foi estratificando os volumes para chegar nesses números. Isso é uma estimativa, mas que dá uma referência para a gente do que é o negócio. O negócio de pão industrializado, de pão congelado, que tem crescido aí, teve picos de 20%, aí nós vimos quanto que ficou no ano passado, então está nessa estimativa aí de volume, para ter uma ideia, 2,6 bilhões. Né? No caso da panificação varejo artesanal, 61% do faturamento é produção e 38% é produtos revendidos. Diminuiu em 2020 a participação dos produtos de panificação nos pontos de venda. Quando a gente analisa supermercado, isso aqui é uma informação da Abras, o crescimento em 2020 foi 12,26%, sem descontar a inflação, né? Mas se descontar a inflação ainda dá um número muito expressivo. E aí dá para a gente ver aqui pelo gráfico, né? No início da pandemia, os supermercados tiveram um pico de crescimento,
depois foi estabilizando e fechou o ano com 12,26% de crescimento em 2020 em relação a 2019, segundo a Abras. O faturamento das empresas de panificação que a gente pesquisou, 57% teve queda no faturamento e 42% teve aumento no faturamento. Essa média de 3,3% de queda, né, dá para ter uma ideia, mas nós tivemos empresas que tiveram um forte crescimento, sabe? A maior queda foi 40% das empresas pesquisadas e o maior crescimento foi 23,9% das empresas pesquisadas, né? Aí dá uma média em relação a cada um dos pontos. Bom, vou falar rapidamente em cima de cada um dos indicadores. A venda do faturamento de produção própria. 84% das empresas que a gente pesquisou, o setor de padaria, mesmo dentro do supermercado, teve queda no primeiro momento de faturamento, principalmente ali até agosto, e depois recuperou e só voltou a maioria a níveis mais próximos da normalidade agora no final do ano de 2020, se comparar janeiro com janeiro do ano passado. Então, ainda está com uma queda de 10,5% em relação a antes da pandemia, o número geral, né? Número geral. Em relação à revenda, os produtos revendidos, houve um aumento, 88% das empresas aumentou o faturamento de revenda, e aí o que a gente percebe é o seguinte: as padarias tradicionais, com consumo dentro da loja, lojas de até 100, 120 metros de área de venda, com muito serviço, foram as que mais caíram. Aquelas padarias mais conveniência, entre 200 e 600 metros de área de venda, com uma conveniência mais forte, elas recuperaram mais rápido o faturamento, então com uma venda muito interessante. Os supermercados, com até 1.500 metros de área de venda, também teve um crescimento muito forte de faturamento. Não do setor de padaria, só que chegou no nível do setor de padaria dentro do supermercado, chegou no nível de antes da pandemia, já no final do ano, porque antes ainda tinha uma queda da venda do setor de padaria, mas o supermercado como um todo crescendo o faturamento. A evolução do ticket médio, a gente vê pelo gráfico que houve uma queda do fluxo de pessoas nos pontos de venda, e aí isso é o que tem afetado as restrições, igual agora com essa última parada aí em várias regiões, a queda no fluxo de cliente é quase que imediata, 10%, 12% de queda de fluxo de cliente, e no ano inteiro passado, quando começou a normalizar, houve agora as paralisações e as restrições, né? E aí começa a complicar. Quando a gente fala do ticket médio, 100% das empresas aumentou o ticket médio, com um crescimento de 14,25%, e o ticket médio das empresas que a gente pesquisou está em R$ 21,33, e antes era R$ 18,66. Aqui vale ressaltar que a gente pesquisou supermercados também, e os supermercados gourmets... Obrigado, tá? Tchau, tchau. Os supermercados gourmets, onde o setor de padaria representa muito, nós temos uma empresa que a gente acompanha, que o setor de padaria é 22% do faturamento, num supermercado, uma loja de 1.200 metros de área de venda, 3,5 milhões de faturamento mês, e o setor de padaria vende 700 mil. Esse é o maior benchmark, mas o normal é 6, 7% do faturamento do supermercado é o setor de padaria, né? E 4 a cada 10 pessoas que entram dentro do supermercado compram produtos de padaria. No supermercado gourmets, 6 a cada 10 pessoas que entram dentro da loja compram produtos da padaria. Então, dentro desse contexto, os supermercados que têm uma área de padaria com um mix mais amplo, com mais qualidade, eles têm uma representatividade maior de participação, né, em relação à frequência dos clientes. O supermercado que trabalha basicamente com pão francês e um mix muito reduzido de produto, o setor de padaria vai caindo e pode chegar a representar 2%, 3% só do faturamento, com 20%, 25% dos clientes. E nesses supermercados, o pão fresco diminui a participação e os pães industrializados crescem. Então, os pães empacotados, os pães industrializados, as fábricas, eles crescem muito, e eles ficam com uma performance quase igual da padaria artesanal, 3%, 4% do faturamento, e a padaria artesanal
3, 4%. Nos supermercados que trabalham melhor, o setor de padaria representa em torno de 6, 7% da venda em média, né? Com 40% das pessoas que vão até o ponto de venda comprando produtos do setor de padaria. Nós percebemos uma diminuição na venda de pão francês, na média, mas uma diminuição que, pelo próprio gráfico aqui mostra, menor do que vinha caindo antes da pandemia. Então, antes da pandemia, a queda de venda de pão francês, principalmente nas padarias tradicionais, era maior. Com a pandemia, diminuiu o tamanho da queda em relação à venda de pão francês, mesmo assim está com menos 3,4%. A gente tem acompanhado algumas informações da Abitrigo sobre o consumo de farinha de trigo destinada a pão francês. Eles não estão atualizando essa informação recentemente, mas os gráficos anteriores, pelos dados que foram levantados pela Fundação Getúlio Vargas, mostra que farinha de trigo para pão francês não vem diminuindo ano a ano. Muito pelo contrário, se a gente for analisar aqui 2013, 2014, 2015, a média de consumo mês de farinha de trigo para pão francês sempre aumentando, e o último dado que a gente tem de julho de 2020, com 735 mil toneladas, acima dos 704, que é a média de 2019. Então, esses dados ajudam a confrontar que não estão diminuindo. Aqui, essa planilha mostra a linha azul, pão industrializado, e a linha vermelha, pão francês congelado. Então, quando a gente fechou até o final de dezembro, pão francês congelado, crescimento de 2,7%, e o pão industrializado com 10,35%, que aqui a gente pesquisou nos supermercados, né? A média de venda. E aí o comportamento no início da pandemia, teve um primeiro momento um aumento, depois uma queda, depois foi voltando, e aí os dados foram estabilizando, e o que fechou o ano com 2,7%, e aqui é volume, não é preço, né? Volume em quilo. 73% dos pontos de venda tiveram uma queda, queda de venda de pão francês, e 26% teve um aumento, né? Um aumento médio de 10,14%, e nas que caíram uma média de 16%, que aí deu aquela queda de 3,5%, 3,4% no total. Basicamente, em termos de faturamento, não houve o mesmo impacto de queda do que volume, porque houve aumento de preço em quase que 100% dos pontos pesquisados, houve reajuste de preço no pão francês, principalmente mais no final do ano, consolidou esses reajustes. Um reajuste médio de 5,37% no preço de venda do pão francês. Bom, dentro desse contexto inicial, uma das coisas que a gente tem percebido, a grande preocupação dos supermercados em trabalhar melhor a área de perecíveis, as demandas para poder reforçar em termos de mix, qualidade, apresentação, exposição. Então, o setor de padaria dentro dos supermercados é um setor estratégico, principalmente as lojas com menos de 1.500 metros de área de venda, onde o setor de padaria ganha um destaque muito grande pelo fluxo de clientes, e aí, dentro desse contexto, a demanda é sempre muito forte para o setor de padaria e a preocupação com o setor de padaria. Bom, dentro dos principais indicadores, no caso dos supermercados, tem algumas coisas que é interessante. Por exemplo, se você pega um supermercado que tem 100 funcionários, 100 funcionários vezes 25 mil, ele vende 2,5 milhões. 7% da venda é produtos de padaria, então significa que o setor de padaria, dessa venda de 2,5 milhões, ele vai vender 175 mil reais de produto de padaria. Se ele for um supermercado com pouca variedade de produto, o pão francês chega a ser 60% dessa venda. O normal é 40% dessa venda.
Então, 175 mil vezes 40% dá 70 mil. Pelo preço médio por quilo, é um supermercado de 6 toneladas de produtos de pão francês por mês. Então, com os indicadores, é possível fazer uma análise do potencial. Quando a gente analisa aqui os supermercados gourmets, que são os supermercados com todos os serviços, restaurante, cafeteria, toda a parte de padaria, toda essa parte, ele tem mais serviço, o faturamento médio por funcionário diminui. O atacarejo tem uma venda maior para o funcionário, mas tem uma participação menor da área de panificados. As padarias tradicionais estão girando em torno de R$10 mil, a venda média mês por funcionário. O conceito de padaria empório, que tem 40% da venda de produtos de fabricação própria, é R$14 mil de venda mês por funcionário. A padaria café, com mais de 70% da venda de produção própria, 9 mil por funcionário. Quando a gente vai para as indústrias, a indústria de congelado... Pois não. O que difere a padaria café de uma padaria tradicional? Padaria empório, a gente tem uma ideia do que seja, né? Com um mix mais delicatessen, coisa... E a padaria tradicional, eu estou entendendo aí que tem um mix de copa, conveniência, produção. A padaria café é a localização dela que define, ou é o próprio serviço de cafeteria? Não, aqui, basicamente, o critério que nós utilizamos é padaria tradicional tem, em média, 60% da venda de fabricação própria, entre 40% e 60%. Padaria café já chega a 80%, né? Aqui tem muito consumo dentro da loja, sabe? Essa padaria tradicional, ela tem muito a venda para levar para casa. Não, é o contrário. A café tem mais serviços e a padaria tradicional é mais para levar para casa. Entendi. Entendeu? Ela tem menos serviço e mais compra de volta para casa, principalmente à tarde. A padaria café é mais consumo dentro da loja. Perfeito. Bom, aqui ela tem um custo de mercadoria mais baixo. E eu não consegui entender ainda o que é a padaria café. A padaria café tem um forte consumo dentro da loja. E com mais de cerca de 80% do faturamento é produção própria. A padaria tradicional é média de 60% da venda de produção própria e a maioria das compras é para levar para casa, não para consumir dentro da loja. Entendeu? Esclarecido, gente? Ok? Sim, né, Paulo? Acho que a padaria café está mais próximo de centro de conveniência, centros comerciais. Mais circulação de pessoas a pé e menos ir de carro. Isso. Né? Menos estacionamento, menos ir de carro, porque a compra é mais para consumir, não para levar. Perfeito. Né? Aqui na indústria de congelados, nós estamos com uma média de faturamento mês por funcionário em torno de R$14 mil das empresas que a gente conseguiu pesquisar. Isso varia, tem algumas empresas que chegam a 18, 19, tem algumas empresas que estão na faixa de 10, 12, na média 14, na indústria de congelados. Você soma equipe toda envolvida na operação, na área produtiva, logística, comercial, administrativo, todo mundo. Nas empresas de pães empacotados, na faixa de 13 mil, e nas centrais de produção, em torno de 12.500. As centrais de produção, elas têm uma diferença da indústria. A indústria de congelado tem aí em torno de entre 60% e 80% da venda está em cima de poucos produtos, do volume. Na central de produção, não. O mix é muito grande. Aqui nós estamos falando de 300, 400 itens, todos com uma representatividade de volume menor. Então, é muito diluído. Já a fábrica, ela tem lá, de cada 100 toneladas, 70 toneladas é pão francês, pão de queijo e bolo, por exemplo. Né? Só o básico. Márcio, deixa eu só ter certeza que eu estou entendendo esse número aí. Isso daí seria o faturamento por funcionário de produção, né? Não, total. Total. Então, eu estou contando administrativo, entrega e tudo mais. Você conta todo mundo, pega o faturamento total e divide por todo mundo. Aí dá uma ideia da produtividade. Ele está variando hoje entre 12, 13 e 18.
né? A média está dando 14. Beleza. Tá bom? Obrigado. Já é um KPI importante, né? Para a gente avaliar o negócio. Aqui nós estratificamos o volume em tonelada dos produtos panificados, ano, né? Dos 5.670.000 toneladas, pão francês é 1.950.000 toneladas de pão francês ano, né? Em termos de volume. Tem os pães macios, pão industrializado, pão de queijo, os bolos, pães crocantes, croissant e outros produtos panificados. Desse total de 1.950.000, quando a gente estratifica por ponto de venda, não por quem produz, 49% está nas padarias tradicionais e 46% está no supermercado, desse volume, né? E aí, praticamente 5 ou 6% está em outros canais de venda, mas os dois principais pontos de venda é supermercado e padarias tradicionais, em termos de venda, né? Em termos de volume. Supermercados com quase 90.000 pontos de venda, padarias aí está gerando agora em torno de 70.000 pontos de venda. Bom, a gente estratificou pela projeção qual era o volume de pão congelado, cerca de 400.000 toneladas. 88% do volume de venda das indústrias de pão congelado está no supermercado, é o principal canal de venda, e 12% em outros pontos de venda. Bom, no caso da estrutura de custo, cerca de 41% é matéria-prima, né, a indústria de congelados, e o pão francês é o produto com maior margem de contribuição. O pão francês, na média, ele dá de margem de contribuição 62%, na média, 62%, 65%. Já os outros produtos, a margem de contribuição é menor, todo o mix. E aí é interessante essa análise quando a gente verifica a questão de produtividade, ou seja, os produtos de grande volume na indústria de pão congelado dá uma produtividade por pessoa envolvida no processo produtivo em torno de 7 toneladas. Já os produtos, que é o mix, a variedade de produtos que tem forte emprego de mão de obra e que está crescendo muito na indústria de pão congelado, para atender a necessidade dos supermercados, que é um ponto de alerta, um ponto de atenção, porque esses produtos dão mais ou menos 1.000 quilos mês por pessoa envolvida. Então, quando vai diminuindo a participação das commodities, que é pão francês, pão de queijo, principalmente esses dois, quando eles vão diminuindo a participação na venda e vai crescendo a participação na venda de produtos com forte emprego de mão de obra e pouca mecanização, a margem que a indústria de pão congelado trabalha é baixa para aguentar esse processo. E se não for subsidiado pelos produtos que têm mais volume, a estrutura entra em colapso e aí entra em prejuízo. Então, essa variedade de produto tem que ter muita atenção com ela se não tem mecanização. Se o produto tem mecanização é uma coisa, se o produto não tem mecanização é outra. E aí, dentro desse contexto, pelas margens mais apertadas que a indústria tem que trabalhar para poder vender para o varejo, né? E aí nós fizemos um levantamento da média da estrutura de custo, que é essa planilha que está aqui, da estrutura de custo das empresas, em termos de mão de obra, impostos, energia, logística, tudo, os principais custos. No caso das empresas de pão empacotado, tem um custo de devolução e de quebra que é alto, mas as margens são um pouco mais altas do que da pão congelado, né? Mas os custos são mais pesados, no caso da indústria de pão empacotado, e aí a planilha aqui dá para ter uma ideia em relação a isso. E aí, para ampliar um pouco a nossa percepção, trazer aqui o que a gente viu na última feira da IBA, na Alemanha, já tem uns 2 anos, o que aconteceu na Alemanha, né? Ou seja, tinha 80.000 padarias artesanais nos anos 90 e agora tem, em 2017, 11.000 padarias, ou seja, uma transformação onde 3,8% das empresas, 63% do faturamento de panificados. Aí houve uma transformação dos pontos de venda, muitas empresas
ampliaram, mudaram, colocaram serviços e criaram os conceitos das franquias, dos pontos de venda, né? Isso aí é mais para citar um exemplo de um mercado mais maduro. Trazendo de volta aqui para o Brasil a diferença em criar uma assinatura e o crescimento da venda desses pães com massa madre, os pães com fermentação natural, nos pontos de venda. Isso tem agradado o consumidor e tem sido crescente, principalmente inicia nos mercados de alta renda, com maior poder aquisitivo, mas a gente já tem exemplos de regiões também um pouco mais popular, que começou a trabalhar num preço competitivo esses produtos e a aceitação por parte do cliente foi muito boa. Então, é um produto que a gente acredita que ainda tem potencial de crescimento, mas é pequeno ainda o seu volume, é 3% do mercado. Nem se compara o que é um pão francês tradicional, nem se compara esses produtos. É um mercado mais para médio e longo prazo. Na indústria de pão empacotado, nós estamos vendo aí a chegada de novos competidores, que foi a Balduco, por exemplo, e a Bimbo também lançou esse produto, com aumento do shelf life, ou seja, esse pão de 70 dias, e tem aqui com fermentação natural, preço baixo, vida, shelf life longo, e preço competitivo, boa apresentação nos pontos de venda. Esse pão está vendendo, a Balduco hoje está com uma capacidade de 1 milhão de unidades por dia de produção. Né? E exportando pão para os países aqui da América do Sul. Então, eu estava no interior do Mato Grosso, uma fábrica de pão industrializado está sendo super afetada por esse pão aqui, que chegou e roubou o mercado dele todo. E a questão preço, pressionando muito, uma fábrica que no interior de Minas teve que baixar bem o preço para poder segurar o crescimento da venda desse pão. E aí a gente sabe que isso aperta as margens, e aí fica uma coisa... Então, realmente é uma situação que está convivendo aí nas indústrias de pão. No caso do pão francês, a questão da evolução da qualidade do pão, da indústria de pão congelado, um dos maiores fabricantes de pão congelado, melhorou muito a referência de padrão de qualidade do produto. A gente utiliza a norma da ABNT para avaliar o padrão de qualidade do produto, é só para ter uma referência, né, que tem os atributos em relação ao resultado final e o padrão de qualidade. Mas a todo momento a gente escuta informações de que um pão de boa qualidade no ponto de venda vende mais, né? Então, uma das questões relevantes do pão francês é o padrão de qualidade. E aí a gente colocou aqui algumas questões do consumidor, né? Diminuição da frequência de visita no ponto de venda. Antes, o consumidor ia uma média de 14 vezes dentro do mês no ponto de venda. Agora ele está indo uma média de 11 vezes. E aí, com isso, ele compra mais e está com um padrão de exigência maior em relação à questão da higiene, da apresentação dos produtos, né? Para o crescimento do delivery, de venda de delivery nas lojas, né? Isso é significativo, é um crescimento muito forte. A maioria das padarias que estão trabalhando com delivery está representando aí em torno de 8%, 10% do faturamento, e antes da pandemia era 1%. E algumas empresas chegam a 20% do faturamento, essa questão do delivery. Bom, aí a gente contextualizar o ponto de venda, os pontos principais, a ideia de frescor ainda é o que mais vende, pão quentinho é o que vende, produto saindo do forno, reposição. Então, se você tem uma estratégia no ponto de venda, a partir de 4 horas da tarde, você faz reposições mais frequentes de produtos frescos no ponto de venda, aumenta o faturamento. E os produtos ligados à indulgência têm uma venda até maior do que os produtos ligados ao apelo de saudável. Então, prazer na alimentação, pelos rankings de venda, traz mais resposta de faturamento, que a gente tem visto na composição de faturamento, esses produtos que têm mais prazer e têm um apelo maior em termos de sabor, tem uma participação melhor de venda, né? Os brioches, os bolos, as roscas, os salgados, os pães diferenciados. Pães recheados, né? Pães recheados, exatamente. Então, é indulgência, ou seja, aquilo que
que a gente não conta para os amigos que está comendo, mas come, entendeu? Eu falo que como só coisa saudável, mas na hora que eu chego na padaria, eu só quero... que é o Shimura que gosta de falar que é gordice. Né? É gordice, isso mesmo. Isso que ele fala. E é verdade. Quando eu olho a curva ABC de venda, dos pontos de venda, o que vende é isso aqui. Né? A gente escuta o tempo todo os nutricionistas falando que o que vende é isso aqui. Mas quando eu vou olhar a curva ABC de venda, é só do lado de cá que vende. Né? Então, aí a gente tem que escolher. Né? Oportunidade tem muito aí para fazer negócio, mas tem que ter uma boa publicidade que o produto é saudável, fazer igual a McDonald's, colocar uma maçã lá para a gente pensar que lá vende coisa saudável, mas o que vende mesmo é aqueles quarteirão, aqueles sanduíches de novo. Viu, Márcio? Só para dar uma informação. Né? Eu tive um diretor, assim, há 25 anos atrás, né? E ele falava o seguinte, há 25 anos atrás, vender gordura, vender açúcar e vender sexo é fácil. Vai vender pão integral para você ver que como é isso aí. Então, era muito difícil há 25 anos atrás você pensar em pão integral, né? Mas hoje, você bem disse, né? Se pensa em saúde, apesar que quando você for falar em pão industrializado, os pães integrais de fibras, os pães funcionais, hoje está pau a pau a venda com pão branco, pão de forma. Realmente cresceu muito a venda dos pães integrais. Né? Mas não tenha dúvida que o apelo do sabor, do açúcar e da gordura é muito forte ainda. Né? No caso da padaria, sabe, da padaria artesanal, né, daquela parte frescor dentro da loja, são disparados. Você pega a curva ABC de venda, aí você vai classificar lá os produtos, você vai ver 3%, 4% nesse lado aqui e 90% do lado de cá. Sem dúvida, Márcio. É mais ou menos isso aí. A nossa curva ABC na IRIX de venda, o meu produto número 1 é brioche. Pois é, então... Brioche, né? Não tem... Brioche é a coisa mais gostosa do mundo, mas não tem apelo de saudabilidade, né? É realmente isso aí. Mas a gente tem que ter os saudáveis, né? Tem que fazer bonito. Né? Bom, nós estudamos as empresas, as indústrias de pão congelado a nível Brasil. Fizemos esse trabalho muito forte no ano passado. No ano passado, a gente trabalhou muito para tentar entender essa indústria de pão congelado. Nós classificamos as empresas por número de funcionários, né, até 100 funcionários, de 100 a 500 e acima de 500. E aí nós conseguimos identificar 301 empresas de congelados. Né? E aí montamos a estratificação. Depois eu vou compartilhar essa apresentação no grupo, vocês terem uma ideia, né, em termos de mercado. É um mercado que tende a concentrar, por causa que a mecanização, melhor, a automação está crescendo, já tem 12 linhas de 3 mil toneladas em funcionamento no Brasil, e tem aí a projeção aí para mais 6 ou 7 linhas aí nos próximos anos ser instalado. Então, o nível de automação vai ainda provocar grandes mudanças no principal produto. Então, o ponto de atenção para a indústria de congelado hoje, de cada 100 quilos da indústria de congelado, 70 quilos é pão francês. E esses 70 quilos, ele dá uma margem de contribuição muito positiva e melhora a rentabilidade. Essa parte vai ser bombardeada nos próximos anos pela automação. Quer dizer, as grandes linhas automáticas, as de 3 mil toneladas mês, com 2 pessoas na linha de produção, e aí esse mercado tende a ficar mais apertado, né? Eu acho que Márcio, foi uma continha, uma linha dessa é 3 mil toneladas de pão mês? Ou mês. 3 mil toneladas mês. Isso transformando em pão uma linha dessa vem de 15 milhões de reais de pão francês por mês, uma linha dessa.
de 15 capacidade de milhões. faturamento. Qual é a média de faturamento de padaria? Não, aí substitui 500 padarias, né? 500 padarias. 500 Márcio, padarias. uma outra coisa, Márcio, deixa eu te perguntar aqui. Tu tem dentro dessa quantidade, esse percentual por estado? Eu achei interessante aqui, curioso, na verdade. Minas Gerais está com 21,02% da participação no mercado do perfil da indústria de congelado. Uhum. Aí depois disso vem São Paulo vem Paraná. Isso, Aí eu Mas tem uma diferença aqui, que as empresas de Minas são menores, né? Então, as empresas no Rio Grande do Sul são maiores e já está com uma concentração maior, né? São Paulo, aí a quantidade é número de empresas, número né? de empresas, número de empresas, não é participação no volume, não. Porque o perfil é diferente do perfil da indústria de congelado de Minas do perfil de congelado, por exemplo, aqui do Sul. Sim, a indústria de congelado no Sul é maior. Então, você tem umas 3 ou 4 no Sul que representa mais ou menos umas 30 em Minas. Sim. Né? A Minas está começando, já tem projetos em implantação de indústrias com linhas automáticas dessas de 3.000 toneladas, que não tem ainda nenhuma em funcionamento em Minas, já tem entre São Paulo, Pernambuco, no Rio Grande do Sul, já tem em Santa Catarina, já tem em funcionamento. Então, em Minas vai estar sendo instalada nos próximos 1 ano, aí, 2 anos, já vai estar sendo em funcionamento. Então, o que é o ponto de atenção que eu coloco para quem está no mercado, na indústria de congelados, se o seu produto realmente não for um produto muito bom, e se você não agregar serviço e um mix que seja interessante, a commodity vai sofrer um bombardeio muito forte nos próximos anos, com o crescimento da automação. Aí, só que o negócio de pão francês congelado não é só o custo de produção com nível de automação. A gente sabe que logística, os comodatos nos pontos de venda, o serviço, então você tem uma composição de custo que não é só o processo. Agora, se você pega um processo que hoje faz 7 toneladas mês por colaborador, né? E aí você vai ter 3.000 toneladas dividido por aproximadamente umas 200 toneladas por pessoa envolvida, o custo de mão de obra vai lá embaixo, né? E ele tem um peso na estrutura muito forte em termos de custo. Agora, tem muitos pontos para que se diferencie um negócio do outro. A gente está vendo isso aonde já chegou essa automação. Onde já chegou a automação, teve uma entrada forte no mercado, mas o mercado, as empresas menores conseguiram achar nichos de mercado, serviço, regionalidade dos produtos. Quer dizer, tem um produto do interior de Minas Gerais no catálogo que só quem está em Minas Gerais que sabe o que é. Tem um produto no Rio Grande do Sul que você olha no catálogo que, se você mostrar o mesmo catálogo da indústria lá na Bahia, ninguém sabe o que é aquele produto. Então, tem muita regionalização em relação a muitos itens, e isso é um diferencial para as empresas conseguirem permanecer no mercado, né? Não existe uma uniformidade nacional de todo o mix de produtos. Tem muitas oportunidades pelos hábitos de alimentação. Bom, nós conversamos muito para ver os principais problemas das empresas, aumento de faturamento, aumento de lucratividade, reduzir custo, elevar a produtividade, são os pontos principais que todo mundo, em qualquer negócio, não seria diferente na indústria de congelados, né? Está buscando isso. Os principais produtos é o pão francês, pão de queijo, salgado, são os principais produtos das indústrias de congelados, né? O pão francês é o principal. Bom, para contextualizar um pouco do negócio, para poder concluir, no caso da indústria menor, ela precisa trabalhar com nichos, né? Então, de repente, eu fabrico um produto que os processos produtivos sejam muito complexos, a mão de obra é muito especializada, e aí eu estou oferecendo uma solução. Se eu tiver volume e tiver estrutura, então o modelo de negócio depende um pouco do porte, do nível de investimento da empresa, em qual momento que ela está. A gente entende isso. E qual é a tecnologia aplicada?
Aqui, se você tem uma tecnologia, porque você tem que analisar a capacidade de produção do processo ou da linha de produção e verificar os custos diretos, e esses custos diretos não podem representar mais do que 50% do que é de margem de contribuição naquela linha de produção. Então, quando você tem processos mecanizados, você tem um salto de produtividade muito importante e aumenta a competitividade, né? Normalmente, a gente verifica a capacidade de produção da fábrica e com 60% da capacidade de produção da fábrica, ela tem que pagar os custos fixos dela e começar a dar resultado. Com 80% da capacidade de produção da fábrica, ela precisa dar rentabilidade satisfatória, né? Precisa remunerar o capital investido. O preço médio por quilo que a gente tem estudado, né, as commodities, o preço médio por quilo é mais baixo, mas se você considerar entre o pão de queijo e o pão francês, dá uma média de R$6 o preço médio por quilo. Já essas variedades de produto dá uma média de R$12, R$13 o preço médio por quilo, mas tem um custo de produção muito pesado, né? Esses produtos, essas variedades de produtos, e quanto mais artesanal, maior é o custo dentro desse processo. Bom, a nível de mercado, tem os grandes clientes de grande volume, que a gente chama de clientes abastecedores. Tem os clientes formadores de opinião, que eles dão credibilidade para os produtos. Então, quando você trabalha bem os formadores de opinião, os clientes abastecedores têm interesse em comprar. Quando você não tem qualidade para atender os pontos de venda, que são formadores de opinião, que tem uma referência forte de qualidade, você tem menos chance de entrar nos clientes de grande volume. Então, isso são duas estratégias que a gente tem observado bem no mercado. Uma das questões que pesa muito nesse negócio é a logística. Se você trabalhar a logística, se você tiver ticket médio baixo por ponto de venda, a logística encarece muito. Então, esses clientes âncoras, para viabilizar as rotas quando a logística é própria, é muito importante. E, realmente, uma das questões que tem inviabilizado muitas operações na área de congelado é os custos de transporte, de quando você tem pontos de venda muito distante um do outro, não tem uma região muito bem definida. Então, essa questão da logística tem que estar sendo muito trabalhada, né? E aí, dentro desse contexto, a área de desenvolvimento de produto é importante para que uma coisa é subir o preço médio por quilo, outra é criar produtos que ninguém tem e que você vai conseguir abrir novos mercados, novos pontos de venda pela inovação. E o outro é você tomar cuidado com o desenvolvimento de produtos que vai canibalizar a venda de alguns produtos existentes. Então, quando isso acontecer, tem que ser para subir o preço médio por quilo. Então, quando eu estiver desenvolvendo qualquer coisa em termos de desenvolvimento de produto, principalmente similares aos que eu trabalho, eu tenho que estar subindo o preço médio por quilo. Então, aqui é muito mais algumas dicas, né, de operação, né, os desafios em relação à formação da equipe comercial, da equipe de líderes, a gestão da produção, dentro dos processos, a questão da capacitação, são grandes desafios que tem não só na indústria de congelados, como todos os negócios como um todo. E aí eu concluo a minha apresentação dizendo que esse é um mercado que teve um boom no início dos anos 2000, em termos de crescimento. Os pioneiros tiveram um esforço muito grande de ensinar o mercado a comprar esse tipo de produto. O preconceito era muito grande, a resistência era muito grande. Hoje o mercado está mais aberto para estar recebendo esse tipo de produto. E o que a gente tem percebido, conversando com algumas empresas, com alguns representantes, é que mesmo as padarias tradicionais estão fazendo muita terceirização para a indústria em relação a congelados, né? Começa por causa dos problemas de mão de obra,
aí tem as questões que impactam com custo, as dificuldades de ter um mix mais amplo, e as dificuldades de produção. E o estudo que nós fizemos nas padarias tradicionais é que ponto de venda com menos de 6 toneladas mês de venda, 40% dessas 6 toneladas, certo, era terceirizar. Ele terceirizar essa venda para poder se viabilizar. Então, não é todos que trabalham com padarias artesanais que têm essa consciência, não é todos os varejistas que têm essa consciência, mas uma venda inferior a 6 toneladas mês, os custos de produção e mão de obra especializada ficam muito pesados, os volumes são pequenos, então com isso fica pouco competitivo. Os pontos de venda que aprendem a trabalhar com esse tipo de operação, terceirizando a produção para a indústria congelada, também, quando eles têm volume, cresce, principalmente, primeiro foi o supermercado, mas mesmo as empresas de panificação estão começando a inserir mais esses produtos terceirizados, ou seja, eu vou produzir o que eu tenho volume, o que eu tenho know-how, o que eu tenho mecanização, e vou terceirizar para completar o meu mix, aquilo que precisa de mão de obra especializada, aquilo que precisa de um produto diferenciado. No caso de supermercado, já em função de espaço, em função disso, é um mercado que está mais aberto. No caso das padarias, está começando muito, começa por esses produtos diferenciados, depois acaba evoluindo muitas vezes até para a produção toda sendo terceirizada. Isso está crescente, nós percebemos de uns meses para cá, principalmente agravado pela pandemia, uma crescente das padarias em querer terceirizar alguns produtos, né, para melhorar em termos de mix e melhorar em competitividade. Então, essa era a minha apresentação para compartilhar com vocês. Eu estou à disposição, se alguém quiser fazer algum questionamento, nós estamos abertos aí para falar um pouco sobre o que nós estamos enxergando sobre o mercado.